Aqui, ó, como o Chrono Trigger foi feito. Vamos ver esse vídeo aqui do Poeira Jogos. A gente pode afirmar, esse é o melhor jogo desse estilo. E com Chrono Trigger a gente pode afirmar, com certeza, se você fizer uma lista com os top Chrono Trigger, por gentileza. 5 RPGs de todos os tempos, esse carinha aqui vai estar na Vamos ver lista. como é que foi. E pra muita gente, como eu, ele é o top 1. Mas por que ele é tão consagrado assim? Principalmente por seu desenvolvimento ter sido feito pelo Dream Team. Yuji Horii, criador de Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, e Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. No vídeo de hoje nós vamos saber como... Aí você vai falar assim, ah, você tá falando que o Dragon Quest é do Akira, mas não, é de outro. Não, eu sei, mano, eu sei. Mas o traço, a criação é uma coisa, o traço do desenho que determinou tudo até hoje é do Akira. Como que esse trio se conheceu? Como surgiu o projeto Chrono Trigger? Os entendimentos e principalmente os 1.5 desentendimentos no desenvolvimento desse jogo. Todas as idas e vindas que deram origem ao melhor RPG de todos os tempos. E vai ser agora. Então, bora! Ah, da hora. A primeira abertura que eu gostei de... A equipe dos sonhos. Nossa! Isso é um No início dos anos clássico. 90, o mercado japonês vivia a consolidação de um gênero específico, os JRPGs, JRPGs. ou RPGs japoneses. Tendo florescido na terceira geração de videogames, o gênero dava seus frutos mais maduros na quarta geração. Duas franquias destacam-se nesse cenário. A primeira é Dragon Quest, que foi um dos pilares iniciais do gênero. Sua criação coube a Yuji Horii, desenvolvedor com formação em literatura que atuava como escritor antes de entrar no mundo dos games. Outra grande franquia que começou com a Squaresoft, observando o sucesso de Dragon Quest, permitiu que seu desenvolvedor, Hironobu Sakaguchi, produzisse seu tão sonhado RPG, que ele achava que seria o último jogo da empresa que trabalhava, pois naquele instante a Squaresoft estava à beira da falência, nomeando Final Fantasy, ou Fantasia Final, que ficou bem sugestivo para um último jogo, né? No entanto, Final Fantasy, como todos nós sabemos, foi um sucesso. Ambas as franquias iam muito bem aqui no Japão, quando em 1992, seus criadores encontraram-se durante uma viagem, num evento sobre computação gráfica. Porém, Hironobu Sakaguchi e Yuji Horii não estavam sozinhos. Ninguém menos que Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, também viajava com eles. Durante a jornada, o trio se entrosou, e entre as conversas dos três, surgiu a sugestão: e se fizéssemos um jogo juntos? Vocês percebem a dimensão disso? Os criadores de Dragon Quest, Final Fantasy e Dragon Ball uniriam forças para produzir um game. Nascia ali o que viria a ser chamado de Equipe dos Sonhos, ou Dream Team, e a ideia original do jogo que acabariam criando, Chrono Trigger. Horii era fanático por histórias de viagem no tempo, e a ideia do jogo envolver esse tema o empolgava. Todo esse entusiasmo fez com que a ideia não morresse naquela conversa casual. Os três continuaram mantendo contato por todo o ano seguinte. Apenas falar do projeto já servia de combustível ao entusiasmo. Porém, à medida que a ingenuidade inicial dava lugar aos planos de concretização, as dificuldades apareciam. E após esse primeiro ano de conversas, o projeto parecia caminhar para ser abortado, quando Kazuhiko Aoki interveio. O então produtor da Squaresoft resolveu abraçar a ideia e fazê-la acontecer. Confirmado o apoio da Squaresoft, Aoki se reuniu com Sakaguchi, Horii e Toriyama para uma sessão de brainstorm que acabou durando 4 dias. Nossa. O projeto tomava forma. Começaria o desenvolvimento real de Chrono Trigger. Aoki conseguiu um time de 40 desenvolvedores para o projeto, número elevadíssimo para a época, quando as equipes costumavam reunir em torno de 25 pessoas. Porém, a Squaresoft decidiu colocar o jogo na série Seiken Densetsu, que começou como um spin-off de Final Fantasy e tensionava tornar-se uma série própria, que viria a ser conhecida como Mana no Ocidente. Nesse processo, a coisa tomou um rumo completamente diferente, tomando a forma do jogo Chrono Trigger como conhecemos. O game não pertencia a nenhuma franquia pré-existente, enquanto a produção de um jogo para a franquia Seiken Densetsu prosseguiu, e resultou no jogo Secret of Mana. Essa origem comum talvez explique a semelhança na aparência entre alguns personagens dos dois jogos. Calma. Agora entendi, agora tudo faz sentido. Origem comum talvez explique a semelhança na... Agora tudo faz sentido, mano. Por isso que eles... Olha só. Eu sempre achei muito igual. Falei, mano, não é possível que um copiou o outro assim. É porque fazia parte do mesmo... Interessante. Aparência entre alguns personagens dos dois jogos. Yuji Horii e Hironobu Sakaguchi. Tomada uma direção definitiva para o projeto, ele seguia com algumas peculiaridades. A própria alcunha de Equipe dos Sonhos criava expectativas em relação ao game, tanto na equipe quanto no público, é lógico. E ter
Ter juntos criadores do porte de Rory e Sakaguchi implicava trazer 2 processos criativos e 2, entre aspas, escolas de RPG trabalhando juntas. A síntese entre os criadores de Dragon Quest e Final Fantasy ocorreu sem maiores conflitos, porém com dificuldades. Rory não estava acostumado a trabalhar com a Squaresoft, era um estranho no ninho, porém era um homem quieto e atento às pessoas a seu redor. Essa atenção traduzia-se em habilidade e profundidade na criação de personagens, e também de cenários ficcionais. O criador de Dragon Quest vinha de uma formação literária, e seu esmero voltava-se às palavras. Ele não só auxiliava o roteirista Até hoje Masato Kato a unir a trama do jogo, como revisava pessoalmente os diálogos. Ele sabia mexer com as palavras, de modo a dar personalidade à expressão dos personagens, mesmo nos NPCs mais corriqueiros. Era comum que ao Isso acontece até hoje. A gente jogou aqui o Dragon Quest 11, né? E a gente vê até hoje daqui por exemplo, o Luminaire, né? Que é o principal. Ele não fala nada. Ele não fala nada, mas a interação dos NPCs com ele, dá pra entender que ele tem uma linguagem própria, mano. É muito louco isso aí. É uma característica do jogo muito forte. alterar algum diálogo, ele dissesse coisas como: esse personagem nunca falaria isso numa situação dessas. Debates e mais debates. Debates e debates. A questão do diálogo tornou-se mais intensa quando chegou o protagonista. Na visão de Rory, o protagonista de um RPG deveria ser silencioso, e assim eram os heróis dos seus Dragon Quests. Porém, isso era estranho a Squaresoft acostumada com diálogos dos protagonistas de Final Fantasy. Os roteiristas Takashi Tokita e Yoshinori Kitase, além de Masato Kato e do próprio Sakaguchi, participaram ativamente nessa discussão, que dividiu opiniões no estúdio. Ambas as abordagens tinham suas vantagens e riscos. O ponto principal era a identificação do jogador. O estilo e as atitudes de um protagonista que falasse poderiam ser diferentes de cada jogador específico, dificultando a identificação e forçando o estúdio a dar falas genéricas e rasas, se quisesse evitar esse problema. Enquanto um protagonista silencioso funcionaria como um receptáculo, em que o jogador projetaria sua própria atitude sem maiores problemas. A visão de Rory acabou sendo aceita. Chrono, o nome do protagonista, seria silencioso, o que forçaria o estúdio a repensar cenas, foco narrativo e a progressão do enredo do game. Enquanto isso, Sakaguchi, recém-saído da produção de Final Fantasy VI, supervisionava o projeto de perto, discutindo ideias e intervindo em todas as áreas, da programação específica de uma animação ao tanto de HP de um monstro. Ele estava atento a tudo. As diferenças em relação à produção dos Final Fantasies, tanto em relação ao tamanho da equipe, quanto à influência de Rory, forçavam-no a se adequar a um estilo diferente de supervisão. Ele teve que se tornar um chefe mais rigoroso do que jamais fora, exigindo, por exemplo, um feedback maior de cada setor a cada manhã de trabalho, coisa que nunca tinha feito durante o desenvolvimento da série Final Fantasy. Enquanto mantinha uma certa familiaridade visual com Secret of Mana, Chrono Trigger trazia a fluidez simples dos diálogos de Dragon Quest, aliada à grande eloquência do estilo e das temáticas de Final Fantasy. Esses dois profissionais tão diversos e suas diferentes visões de como um RPG deveria ser, de algum modo conseguiram conciliar-se em algo que não era nem Dragon Quest, nem Final Fantasy. Chrono Trigger tinha uma identidade própria, ao mesmo tempo que celebrava o que o melhor tinha sido produzido até então no gênero. Porém, ainda havia uma terceira... É a diferença dos outros RPG. Mano, se você jogar Chrono Trigger, tá? Final Fantasy e jogar Dragon Quest, você vai conseguir RPG, mas cada um tem a sua particularidade. E o Chrono Trigger, ele tem uma ainda mais, entendeu? É por isso que acho que nem teve outro, porque não tem como, velho. Terceira influência sutil, mas decisiva na atmosfera do game: a arte do criador de Dragon Ball. O mundo dançante de Akira Toriyama. A contribuição do, entre aspas, pai do Goku em Chrono Trigger foi relativamente breve. Ele fez artes conceituais dos personagens, cenários e alguns monstros. Porém, foi a partir dessas artes que a equipe de design gráfico construiu o mundo de Chrono Trigger, em suas diversas épocas. A arte de Toriyama era única e evocava uma atmosfera, um, entre aspas, mundo dançante, nas palavras de Sakaguchi. Uma vibe própria, que dava direção ao que deveria ser feito no visual do jogo, com riquezas de detalhes, caracterizando cada época, dos cenários às vestimentas dos personagens. Quanto ao design deles, a base viria de Rory, o que não era de se estranhar, já que Toriyama havia trabalhado em Dragon Quest e estava habituado à parceria com o desenvolvedor. Porém, a habilidade de Rory com as palavras não se repetia nos desenhos. Seus rascunhos eram vagos e simples, mas isso acabou sendo positivo. A falta de detalhes e refino desses rascunhos permitiu que Toriyama entendesse o que Rory propunha e ao mesmo tempo tivesse liberdade para elaborar tudo ao seu próprio modo, sem amarras de um modelo prévio detalhado. A arte de Toriyama evocava uma atmosfera que já indicava algo da personalidade daqueles indivíduos, e a equipe gráfica era extremamente atenta a esses aspectos. A personagem Ayla, por exemplo, a princípio tinha cabelos lisos, porém a equipe achou que cachos revoltos combinariam mais com a personalidade vivaz e selvagem da língua. E realmente combinou, Toda né? essa identidade visual deveria estar evidente na animação dos personagens. Detalhes como o modo de Luca ajeitar os óculos ou o andar de Marley deveriam ser ao mesmo tempo sutis, perceptíveis e únicos, mesmo com poucos pixels. Outra marca de Toriyama é o humor. Qualquer fã de Dragon Ball está familiarizado com o aspecto cômico do artista, que em Chrono Trigger aparece nas feições e nas animações de personagens e monstros. Podemos ver, por exemplo, alguns NPCs se divertindo ao treinar passes de futebol. Para
Para quando o surpreendemos, descobrimos que a bola também era um monstro Era um- que se desenrola pra lutar com a gente. O Isso. humor de Toriyama é diferente do visto nos Final Fantasies, porém esse toque cômico mescla com a dramática da trama, sem prejuízo nenhum dos aspectos. Basta pensar, por exemplo, na seriedade do personagem Frog, contrastando com a sua forma de andar. Porém, toda essa vivacidade da arte de Toriyama precisava ser traduzido em gráfico dentro do jogo, o que não era uma tarefa nada fácil. As engrenagens do relógio, as mecânicas de Chrono Trigger. A Nintendo disponibilizou um novo cartucho com maior capacidade, até então 32 MB, ao invés de 24 MB, que era o tamanho Caralho. da maioria dos jogos de Super Nintendo, tornando o Chrono Trigger um dos jogos mais pesados do console, sem que isso atrapalhasse sua fluidez e permitiram que a equipe prescindisse inúmeras vezes de repetir sprites e pudesse adicionar elementos de grande quantidade gráfica ao game. Basta pensar na visão externa do castelo de Mario, Isso. ou do efeito Mode 7 na camada de fundo do minigame de corrida do futuro. Porém, um dos maiores reforços em relação às mecânicas do jogo caberia ao sistema de combate. Nas batalhas de Chrono Trigger, como era de praxe nos JRPGs, aconteciam em turnos, porém não havia uma transição para uma tela de batalha diferente. Os encontros aleatórios de Final Fantasy não existiam aqui, os inimigos eram visíveis, e era possível observar o seu comportamento além da batalha, e até mesmo driblar eles, para evitar o confronto em alguns casos. Outra inovação eram os ataques em grupo. Entusiasmado com as animações de combate, Rory sugeriu ataques conjuntos entre os personagens, enquanto Sakaguchi, fã de jogos de estratégia, resolveu adicionar pontos fracos nos monstros, e elementos mágicos específicos em cada personagem. Ah, o que isso é forçava maneiro. o jogador a criar estratégias para É. vencer, e usar personagens diferentes para batalhas específicas, dando a todos a Foi aí que começou essa lore de você estudar o jogo pra fazer o combo certo pra você ganhar de uma forma rápida e ser superior, né? Foi veio daqui, né? chance de brilhar. Outro ponto de discussão era a dificuldade. Rory queria um game acessível a novos jogadores, enquanto Sakaguchi preferia aumentar o desafio. O resultado foi um meio termo regulado pelos resultados das jogatinas de teste, que revelaram algo curioso. A maioria dos jogadores sentia-se à vontade de voltar ao game para testar outras estratégias, ou entender melhor o enredo. Da observação dessa constante, surgiu o desenvolvimento do New Game+, modo desbloqueado após o fim do jogo, que permitia iniciar uma nova história com todos os itens Com e todos níveis de os personagens itens, do save é. anterior, permitindo uma exploração mais rápida das possibilidades do game. Esse recurso é bastante recorrente atualmente, mas na época era uma inovação importante, que garantia um fator replay imenso devido à harmonia entre minigames e sidequests, que não se tornavam chatos. Isso sem esquecer que o jogo possui 12 12. finais possíveis. Toda essa Sim. riqueza de enredo tinha que lidar com um dos traços mais distintivos do jogo, as viagens no tempo. Um exemplo de como elas funcionam é uma das grandes reviravoltas do enredo, já a morte salvei, do já. personagem principal. Rory decidiu matar Crono no meio da história, porém seu plano era dar possibilidade dos personagens viajarem ao Viajar passado no tempo. para buscar uma versão do personagem anterior à sua morte. Porém, não é assim que a viagem no tempo funciona em Chrono Trigger. Os paradoxos mais complexos são evitados para que o enredo se mantenha compreensível e o jogador não se perca em nenhum momento. A ressurreição de Crono acaba sendo realizada substituindo o corpo do rapaz por um boneco no momento de sua morte e revivendo-o com um artefato que dá nome ao jogo. Em Chrono Trigger, o recurso de viagem no tempo foi pensado para ser uma solução e não um problema, mas ainda havia algo imprescindível além do gameplay e do enredo: o som. Aí o bicho Yasunori pega. Mitsuda e Nobuo Uematsu. Aí o bicho pega que a A trilha trilha. sonora do game ficaria a cargo de um audacioso e apaixonado iniciante. Yasunori Mitsuda trabalhava com efeitos sonoros na Squaresoft e tinha contribuído em Final Fantasy VI, porém estava insatisfeito com seu salário e deu um ultimato à empresa: ou ele fazia música ou se demitia. Sakaguchi então deu-lhe a oportunidade de produzir a trilha de Chrono Trigger, o que lhe daria visibilidade e um provável aumento. O jovem se atirou de cabeça na tarefa, de tal modo que lhe custou a saúde. Mitsuda chegava a dormir no estúdio e desenvolveu úlceras estomacais, Nossa. que o levaram ao hospital no fim do projeto, deixando algumas poucas faixas ainda por compor. Coube a ninguém menos que o mestre Nobuo Uematsu, o lendário compositor das músicas de Final Fantasy, completar a trilha sonora do game. Mitsuda conseguiu sair do hospital a tempo da celebração do lançamento do jogo, onde ele e outros foram às lágrimas, tal o envolvimento emocional com o projeto. E claro que o resultado compensou, É, não, é já que a muito trilha sonora louco. musical de Chrono Trigger surreal, é velho. eventualmente classificada por fãs como uma das mais emocionantes e comoventes de todos os tempos. Chrono Trigger através do tempo. Chrono Trigger foi um marco de uma geração de RPGs, uma chave de ouro fechando uma era. Foi lançado em 1995, quando o Nossa. primeiro PlayStation já chegava, e em breve Final Fantasy VII despontaria no horizonte, levando os RPGs para outro rumo. É, o o sucesso de patamar. público e de crítica foi absoluto aqui no Japão. No ocidente, a chegada do primeiro PlayStation, aliada à baixa qualidade da tradução, que teve apenas 30 dias de prazo para um único tradutor fazê-la, ofuscou parcialmente Chrono Trigger em seu lançamento, Uma resultando bosta. num número menor de vendas, que contudo não impediu a aclamação crítica nem a paixão dos que jogaram. O universo do game recebeu ainda uma visual novel, chamada Radical Dreamers, e um novo RPG no PlayStation, Chrono Cross. Chrono Assunto para Cross. um outro vídeo, quem sabe, né? O que vocês acham aí? Fala aí nos comentários. O PlayStation ainda ganharia um port de Chrono Trigger, feito pela Tosei Software, que contava com artworks e menus enciclopédicos, com dados de todos os monstros, localidades e faixas de músicas do game. Porém, o mais marcante dessa Tem versão espaço. é que ela contava com ótimas animações, feitas por Akira Toriyama e produzidas pela Toei Animation. Porém, vou te contar, viu? As telas de loading eram longas e afastaram muitos jogadores dessa versão. Mais recentemente surgiram versões mobile e de PC, além de fangames promissores cancelados por pressão judicial.
oficial da Square. Porém, o port mais famoso veio em 2000. Ai, o Japão, tinha que... Ai, o fã faz... Não, mas é de graça, foda-se, é nosso e pau no seu cu, entendeu? A Nintendo fez isso, né? O emulador do Switch lá, eles entraram com processo contra os desenvolvedores, pediram uma multa milionária e que tirasse do ar. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo, criaram-se contas, milhares de contas e transferidas pelo mundo todo aí, pela nuvem toda aí. É só jogar no Google. 2008, a Nintendo DS. Ele trazia a jogabilidade compatível com 2 telas do portátil, além de todo o conteúdo da versão de PlayStation e sem loadings, tá? E o melhor de tudo, com a tradução revisada. Puta, ia falar disso, mano. Quem jogou o Chrono Trigger pra PlayStation 1 passou muita raiva. Muita raiva. A tela de load era uma bosta. Ficava, mano. Dava um ódio, velho. Dava um ódio. A molecada não sabe disso hoje em dia, velho. Não sabe o que é esperar um pouco de load. Meu amigo, dava um ódio. Tanto que eu só fechei. Eu fiz qualquer final, velho. Eu só queria finalizar. E ainda o modo extra de batalha de monstrinhos. Uma espécie de Poké Trigger. Novas quests e um novo final, ligando os eventos do jogo a Chrono Cross. A única falha da versão é a pequena resolução do DS, que deixa alguns pixels de fora. Os fãs em geral dividem-se entre os que consideram a versão de DS definitiva e os que preferem a experiência original do Super Nintendo. Mas eu prefiro a do Super Nintendo, tá? Quero saber de você. Jogou Chrono Trigger? Joguei. Você, como eu, acha ele o melhor RPG de todos os tempos? Não acho muito de todos os tempos. Curioso. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí qual o seu personagem favorito de Chrono Trigger. O meu é a Luca. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de... O meu é o Chrono, porque ele se transforma em Super Saiyajin, né? Então tá aqui, ó, excelente vídeo. Foi feito há 2 anos atrás. O Chrono Trigger, ele é da hora. Eu recomendo, viu? Baixar emuladorzinho, baixar a ROM e dale, tá ligado? Então tá aqui, ó, Chrono Trigger. E o Akira Toriyama fez parte do desenvolvimento, né? Dos personagens, né? Certo? Vamos pro próximo. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!